Imagine só, existe algo profundamente intrigante nessa história toda de despertar espiritual. As pessoas chegam até mim e perguntam, com um misto de curiosidade e ansiedade: Alan, o que é que essas pessoas iluminadas enxergam? Que segredo elas guardam que eu ainda não descobri? E eu não consigo evitar um sorriso, porque a pergunta em si já entrega o nosso maior dilema. Quem despertou não vê nada de sobrenatural, nada que esteja fora do alcance de qualquer um. O que acontece é que elas enxergam o óbvio, aquilo que está bem diante dos nossos olhos, mas sem as camadas de interpretação, sem o ruído constante da mente que insiste em rotular, comparar e julgar. Vamos pensar em algo simples como uma árvore. A maioria de nós nem sequer olha para ela de verdade. O que fazemos é olhar para a palavra árvore, para a ideia que temos do que uma árvore é. Um ser vivo, madeira, sombra, oxigênio, espécies como carvalho ou ipê. E pronto, já perdemos a essência. Trocaram o banquete pelo cardápio, o território pelo mapa. Quem despertou, porém, vê aquela mesma árvore sem filtros. Percebe a sua existência pura, a dança das folhas ao vento, a luz que se reflete em cada galho, a textura da casca. De repente, aquela árvore se torna algo extraordinário, não porque ganhou um significado místico, mas porque deixou de ser um conceito para ser apenas o que é. Aqui está o ponto crucial. A maioria de nós vive em uma espécie de sonambulismo. Estamos hipnotizados por palavras, por ideias, por nossos próprios pensamentos. Acreditamos que nossas interpretações sobre a realidade são a própria realidade. É como se alguém passasse a vida inteira olhando fotos do mar e achasse que conhece o oceano. Até que um dia finalmente mergulha na água e sente a força das ondas, o sal na pele, o movimento incessante. É isso que o despertar proporciona, a diferença entre uma imagem e a experiência real. E o mais fascinante é que todos nós já tivemos momentos assim. Instantes em que o mundo se revela com uma clareza avassaladora, em que tudo parece vivo, intenso e imediato. Pode ser em um momento de perigo, de beleza extrema ou de amor profundo. De repente, os pensamentos param, e só resta a presença pura da realidade. As crianças vivem isso naturalmente. Observe um pequeno descobrindo uma poça d'água, um inseto ou as próprias mãos. Ele está completamente absorvido presente, sem precisar nomear ou analisar. Ainda não aprendeu a trocar a experiência pela ideia. Mas aí vem a educação, a civilização, e começamos a ensinar que é preciso viver na cabeça, no passado, no futuro, em qualquer lugar menos aqui e agora. E aos poucos, essa capacidade de ver as coisas como elas são se perde. Entramos no mesmo transe coletivo. Quem despertou, porém, rompeu esse feitiço. Pode ter sido pela meditação, por uma crise, por uma busca filosófica, o caminho não importa. O que importa é que essas pessoas perceberam que a forma como fomos ensinados a enxergar o mundo é apenas uma possibilidade, e não necessariamente a mais verdadeira. Descobriram que os pensamentos sobre as coisas não são as coisas em si. E aqui vem algo que costuma confundir muita gente. Quem despertou entende que não existe um eu separado como imaginamos. Não estou dizendo que você não existe, mas sim que essa sensação de ser um ego isolado, uma entidade fechada dentro de um corpo, é uma ilusão. Uma ilusão convincente, diga-se de passagem, mas ainda assim uma ilusão. Fomos condicionados a nos identificar com essa voz interior que não para de comentar, de julgar, de planejar. Gosto disso, não gosto daquilo, estou preocupado com isso, espero que aquilo aconteça. E acreditamos que essa voz somos nós. Mas quem despertou percebeu que não é essa voz. Ela é apenas algo que surge dentro da consciência, mas não é a consciência em si. Pense bem, você consegue observar seus pensamentos, vê-los surgir e desaparecer. Se pode observá-los, então não pode ser eles. O que observa não é o observado. Quem despertou descobriu que é a própria consciência na qual tudo acontece, pensamentos, emoções, sensações, o mundo inteiro. Não é um objeto dentro do universo, mas o espaço onde o universo se manifesta. Isso não tem nada de grandioso ou egocêntrico. Pelo contrário, é a dissolução do ego. A compreensão de que o que você realmente é vai muito além desse personagem que você interpreta com nome, história e ambições. Quem despertou enxerga além da ilusão do eu encapsulado na pele. Percebe que a fronteira entre dentro e fora, entre eu e o outro, é uma convenção, não uma verdade absoluta. Quando você respira, o ar se torna parte de você. Quando expira, você se torna parte do ar. Quando come uma maçã, ela se transforma em você. Onde termina você e começa o mundo? A linha é arbitrária. Desenhamos por conveniência, mas a natureza não reconhece essa divisão. E quando essa verdade não é apenas um conceito, mas uma percepção visceral, tudo muda.
Você entende que não é um estranho no universo, um acidente cósmico, uma centelha de consciência perdida em um cosmos mecânico e sem sentido. Você é uma expressão do todo, assim como uma onda é uma expressão do oceano. Isso nos leva a outra percepção fundamental de quem despertou, a unidade de todas as coisas. Não uma unidade vaga ou mística, mas a constatação concreta de que tudo está interligado, de que tudo surge junto. Não existe cima sem baixo, dentro sem fora, eu sem o outro, vida sem morte. Essas coisas não são entidades separadas que depois se relacionam. São aspectos de um mesmo processo, de um único movimento. A maioria das pessoas vê o mundo como uma coleção de objetos isolados que às vezes se interagem. Veem a si mesmas como uma coisa e tudo mais como outras coisas. Mas quem despertou enxerga que isso é como dizer que a crista de uma onda é separada do vale. São partes de um mesmo movimento, de uma única onda. E essa percepção transforma tudo. Quando você entende que não está separado do mundo, não consegue mais tratá-lo da mesma forma. Cuidar dos outros se torna como cuidar de si mesmo. A compaixão deixa de ser um conceito e se torna uma consequência natural dessa visão, porque no fundo não há diferença. Pela própria mão. Afinal, se eles não são verdadeiramente outros como você imaginava, agir contra eles é agir contra si mesmo. Não se trata de uma moral imposta de fora, é simplesmente interesse próprio inteligente. Uma vez que você compreende o que de fato é o seu eu, e há mais. Quem despertou enxerga a inteligência extraordinária da natureza. A inteligência do próprio universo. Fomos ensinados a acreditar que a consciência é algo raro, algo que só acontece em cérebros humanos, talvez em alguns animais. O resto seria morto, mecânico, inconsciente. Mas essa ideia é absurda se pararmos para pensar. Como seres conscientes poderiam emergir de um universo inconsciente? Como a inteligência brotaria da estupidez? É como esperar sangue de uma pedra ou maçãs de um muro de tijolos. Quem despertou percebe que a consciência não pode ser um acaso tardio. Ela deve ser fundamental ao universo. Ou como a inteligência poderia surgir dentro dele. Olhe para o seu próprio corpo. Você não comanda conscientemente os batimentos do seu coração, a digestão dos alimentos, a luta contra infecções ou o crescimento dos seus cabelos. Tudo isso acontece de forma espontânea, inteligente, sem nenhum esforço deliberado da sua parte. A mesma inteligência que faz a grama brotar da terra e transforma lagartas em borboletas é a que mantém seu coração batendo agora. Você não está fazendo isso. É isso que está fazendo você. E quem despertou vê que não controla a própria vida como imaginava. O ego não realiza nada. Os pensamentos surgem por si. As ações acontecem. A sensação de ser um controlador, um agente separado tomando decisões, não passa de mais um pensamento brotando no fluxo da consciência. Na realidade, você está sendo vivido pelo universo, assim como uma onda é movida pelo oceano. Isso pode soar assustador no início. Muitos pensam, se não estou no controle, então o que sou? Um fantoche? Não tenho livre-arbítrio? Mas essa dúvida ainda nasce da ilusão da separação, do eu, contra o universo. Quem despertou entende que controlador e controlado são um só. O universo não está forçando você a nada. Você é o que o universo está fazendo neste exato ponto do espaço e do tempo. Quando essa verdade se revela, há um alívio imenso, um desapego profundo. Toda a ansiedade sobre fazer a coisa certa, tomar as decisões corretas, viver a vida da maneira certa, simplesmente se dissolve. Você percebe que não pode errar, porque não está separado do processo. Não pode fazer nada além do que faz, porque não está separado da força que age. Isso não o torna passivo ou irresponsável. Pelo contrário, torna-o espontâneo, natural, livre. A pessoa desperta também enxerga de maneira profunda a ilusão do tempo. Pensamos nele como um rio fluindo do passado para o futuro, carregando-nos em sua corrente. Mas na verdade só existe o agora. O passado é uma memória presente. O futuro, uma antecipação presente. Ambos existem apenas como pensamentos que ocorrem agora. Quem despertou vive plenamente no momento presente, porque entende que é o único lugar onde a vida realmente acontece. A maioria das pessoas nunca está onde está. Vivem presas na cabeça, em memórias do passado ou fantasias sobre o futuro. Pensam no que deveriam estar fazendo, no que deveriam ter feito, no que pode acontecer amanhã. Enquanto isso, a vida acontece agora, e elas a perdem por completo. Perdem o milagre deste instante, desta respiração, desta imagem, deste som. A pessoa desperta de alguma forma, conseguiu voltar ao aqui e agora. Ela percebeu que este momento é tudo o que existe, e que ele é completamente suficiente. Na verdade, é perfeito exatamente como é.
Não que ela não planeje o futuro ou aprenda com o passado. Ela apenas não confunde essas atividades mentais com a realidade. A realidade é sempre agora. E quando você realmente se instala neste presente, algo extraordinário acontece. A mente se aquieta. O fluxo constante de comentários cessa, ou pelo menos se torna um pano de fundo. E então resta apenas esta consciência, uma abertura, um espaço amplo onde tudo aparece. E você percebe que essa consciência, essa presença, é o que você realmente é. Ela esteve aqui o tempo todo, mas você estava tão ocupado pensando em coisas que nunca notou. Essa consciência é simples, ordinária, e ainda assim é a coisa mais profunda do universo. É a luz na qual tudo aparece. Sem ela não haveria mundo, não haveria experiência, não haveria nada. E ela é o que você é, não como um objeto, uma coisa, mas como pura subjetividade, pura presença, puro ser. A pessoa desperta repousa nessa consciência. Ela não se identifica com o espetáculo passageiro de pensamentos, sentimentos e sensações, mas com a consciência na qual tudo isso aparece. E dessa perspectiva, tudo se transforma. Os problemas não desaparecem, mas perdem o poder de perturbar. A dor ainda é sentida, mas não há sofrimento adicionado pela resistência ou pela reclamação. A alegria é vivida com mais plenitude, porque não há medo de perdê-la. A vida se torna um jogo, uma dança cósmica, uma brincadeira. Não no sentido de não levar a sério, mas de não se levar a sério demais. Você percebe que está interpretando um papel, um personagem, mas não está limitado a ele. Pode estar no mundo de forma plena, engajado por completo, e ainda assim não ser do mundo, não estar preso a ele. É isso que a pessoa desperta vê. Ela vê a realidade diretamente, sem o filtro dos conceitos. Vê a unidade de todas as coisas. Vê que a consciência é fundamental. Vê que não existe um eu separado. Vê que só existe o agora. E vê que o que realmente é a consciência na qual tudo isso aparece. E o mais belo, frustrante e maravilhoso de tudo é que posso lhe dizer isso tudo, mas não adiantará nada se você não enxergar por si mesmo. São apenas palavras, conceitos, mais itens no cardápio. O verdadeiro banquete está disponível agora mesmo. Neste exato instante, se você ao menos parasse de ler o cardápio e começasse a comer. Olhe para o que está realmente aqui. Escute o que está realmente soando. Sinta o que está realmente presente. E nesse contato direto com a realidade, você pode descobrir o que os despertos já sabem, que você é essa realidade olhando para si mesma através destes olhos.